igreja, de estarmos reunidos e congregados no Teu nome. Pai, já louvamos, Te adoramos, Senhor, e nesta noite o Senhor recebeu o nosso louvor e a nossa adoração, mas o culto ainda não terminou, Senhor. O culto ainda não acabou e sabemos que nesta noite o Senhor tem algo especial para apresentar para nós ainda. Sentimos a Tua presença neste lugar, ao mover do Teu Espírito Santo nesta casa. Deus, eu Te peço nesta noite, oh, aleluias, que o Senhor venha usar o Teu servo, pastor Leandro, com a autoridade do Teu Espírito Santo, com sabedoria do céu, para ministrar a Tua palavra nesta noite, Senhor, e que ela venha ao encontro da nossa vida, do nosso coração, dando a unção ao Teu Filho, usando como sempre o Senhor tem usado, Pai, aleluia. E sabemos que hoje, Senhor, não vai ser diferente, porque há uma presença do Teu Espírito Santo no nosso meio, há uma alegria de estar na Tua casa nesta noite. Renova nossas forças, Pai, renova nossas esperanças, renova nossa fé e nos enche da Tua presença. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 até o 8. Estamos mais uma vez reunidos para participarmos da ceia do Senhor. E temos sentido a presença do Espírito Santo em nosso meio, e isto é maravilhoso. Os irmãos encontraram? Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que produz fruto, Ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? A igreja pode tomar os vossos lugares, seus assentos, para meditarmos nesta palavra por um instante. Nós temos aqui um texto onde o próprio Cristo, ele traça um paralelo, dando exemplo de como nós, cristãos, devemos nos relacionar com Ele, com Cristo. Ele inicia dizendo que Deus, o Pai, é o lavrador ou o agricultor, aquele que plantou, aquele que limpa, e Ele tem todo o direito de podar e de cortar, porque Ele é Deus, é soberano sobre todas as coisas. Também nós vemos que Cristo diz: eu sou a videira verdadeira. Sinal de que existem videiras falsas.
que não são verdadeiras. Ele é o nosso Salvador e Senhor. E os ramos somos nós, cristãos, que nos declaramos seguidores de Cristo de todo o coração, para que venhamos nos manter ligados nele. E nós podemos ver também que Deus trabalha, e a Bíblia prova isso, que Deus trabalha. E Ele trabalha não somente no universo, naquilo que nós olhamos e vemos que existe por trás de toda a criação, um ser superior, mas Ele trabalha na vida de cada um de nós, dia e noite, Ele está nos observando. Também nós vemos no versículo 2, algo que me chama a atenção, que Jesus diz assim: todo ramo em mim que não dá fruto, Ele, o Pai, corta. E quando nós lemos isso, nós vemos uma figura de linguagem, mas esse ramo está em Cristo, mas não produz nada. Ele está ligado, mas correndo o risco de ser cortado. E nós, como cristãos, como igreja, nós vamos aprender nesse texto que é necessário que nós, como cristãos, como ramos, nós precisamos frutificar. Porque nenhum agricultor, nenhum viticultor, ele vai manter um ramo que não produz, um ramo estéril na sua videira. E muitas vezes nós olhamos para nós, para a igreja, e nós vemos ramos que não produzem, ramos que estão simplesmente superficialmente ligados à videira. E isso é preocupante, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo na face da terra. Mas não confunda frutificar com trabalhar na obra do Senhor. Frutificar é ter em nós o fruto do Espírito Santo. É ter algo para oferecer para aqueles que estão junto conosco, para ter testemunho lá fora, para ser um bom cristão. E muitas vezes nós invertemos isso. Nós achamos que fazer algo na obra do Senhor é frutificar. Não. Trabalhar é serviço. Nós precisamos frutificar o fruto do Espírito Santo. Então nós vemos muitos crentes sem compromissos, superficiais. E às vezes nós olhamos para o censo do IBGE. Não sei se alguém já teve a curiosidade de procurar e saber quantos cristãos nós temos na cidade onde que estamos vivendo. E nós vemos que o número é muito grande, mas a realidade da informação não traz os mesmos números. Porque muitas vezes aquela pessoa que se criou dentro da igreja, que é filho de cristão, que talvez já trabalhou na igreja, mas ele está em casa agora, distanciado dos caminhos do Senhor. Mas se chega lá o fiscal ou o agente do IBGE perguntando a religião, ele vai dizer: eu sou cristão, talvez eu sou assembleiano, mas nós não vemos ele aqui. Nós não vemos ele buscando a Deus, nós não vemos ele tendo comunhão com Deus. E não resolve. São ramos que não dão frutos. Mas não é só lá fora que nós encontramos ramos nesta situação. Muitas vezes, entre nós também. Mas Deus tem nos dado oportunidade para que possamos frutificar, para que possamos nos manter ligados a Cristo. Talvez até aceitando a poda, a limpeza
que Deus faz na nossa vida através da palavra. Então precisamos levar em nossos corações: ramos infrutíferos não são dignos de ocupar um lugar na videira. E não é eu que digo, é a palavra de Deus. E eu vejo um exemplo, uma cena, Deus caminhando entre a vinha, observando aqueles ramos que não estão frutificando. E talvez ele passe e veja que ele não está seco. Ele tem vida, mas não frutifica. Talvez ele pense: eu vou deixar para a próxima vez que eu passar aqui, se ainda se mantiver nesta condição, eu corto ele. É Deus quem corta. Não se permita chegar nesta situação, mas produza algo para Deus enquanto há tempo. O versículo 2 ainda diz: e poda os ramos que dão fruto. Você está frutificando. Talvez você está dizendo: o que eu estou fazendo, a forma como eu adoro a Deus, a comunhão que eu tenho com Deus, para mim basta, tá bom assim. Mas Deus olha para você e pensa: ele pode frutificar mais. Ele pode ter mais comunhão, mais intimidade. Ele pode produzir mais frutos, outros que ainda não está produzindo. E poda os ramos que dão fruto para que produzam ainda mais fruto. Deus faz a limpeza dos ramos. Para quem já viu esse trabalho, eles cortam no segundo, não sei se é gomo, eles cortam no segundo gomo e deixam apenas um pedaço e mais a metade do outro, para que ali produza um cacho grande, bonito, de uvas. Porque se deixar mais, vai crescer mais cachos. E então o fruto será menor, raquítico. E esse corte, essa poda, é o que Deus tem feito na vida de muitos. Mas veja bem, Deus nos disciplina nessa condição quando nós damos frutos. Mas não é por causa do pecado. É porque Deus olha para nós e Ele entende, pela sua grande e infinita misericórdia, Ele vê que nós temos condições de produzir muito mais, mas estamos produzindo pouco. E então Deus vem e coloca o crente em disciplina. E quando Deus disciplina, não é o homem, mas nós muitas vezes ouvimos, ou às vezes até falamos: eu não fiz nada para merecer o que estou vivendo. Eu não sei por que Deus está tratando comigo desta forma. Eu não sei por que estou passando estas dificuldades. Eu tenho feito tudo certo. Glorifica a Deus, porque Ele está vendo muito mais na tua vida. Ele está vendo um potencial que talvez você não vê. Mas Ele pode, Ele te manda para o deserto, para o vale, para aprender, porque Deus tem algo maior na sua vida. Quando nós olhamos para José, José estava em casa, o seu pai defendia dos irmãos, mas nós vamos observar, José não trabalhava junto com os irmãos. Mas o pai dele pensava em José como autoridade sobre os outros, mas ele não sabia fazer quase nada. Então Deus trata com José e manda ele para o vale, para o deserto, para aprender a trabalhar, para ser servo, para ser escravo na prisão,
porque Deus tinha algo muito maior na vida dele. Então, se Deus está tratando contigo, não reclame, não murmure, mas aceite a limpeza que a palavra de Deus aplicada na tua vida produz. Quando nós lemos a palavra, quando ouvimos a palavra e deixamos cair no nosso coração, Deus vai limpando aquilo que desagrada a Deus e muitas vezes nos tirando o orgulho, nos tirando aquilo que desagrada a Deus, porque são apenas folhas. E quando o agricultor passa entre a vinha, o interesse dele é pelo fruto, não é pelas folhas. Que muitas vezes as folhas são apenas a fama, os cargos, os títulos, o conhecimento que nós temos, mas que muitas vezes não produzem um bom testemunho em nós. Não adianta nós conhecermos a palavra de Deus capa a capa, mas quando vamos conversar com alguém, as pessoas se recusam, saem de perto, porque não podem ouvir a palavra da boca desta pessoa. Nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento, porque Deus exige de nós estes frutos. A poda, ela serve para fortalecer os ramos que muitas vezes estão fracos. Se você se sente fraco, e ainda assim Deus vem vindo com a tesoura para podar, você se sente ainda mais fraco, e muitas vezes pensando, eu não tinha nada, estou fraco, e além disso, estou passando por tal situação. Espera um pouquinho mais, logo você estará fortalecido em Deus, frutificando para Deus, e os ramos se fortalecem, produzem, a videira se torna produtiva. É sinal que a igreja está no caminho certo, porque está deixando Deus trabalhar na vida dos nossos irmãos. O versículo 4, ele diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Nós precisamos estar ligados em Cristo, porque ligados nele é a única forma que nós podemos produzir. O ramo cortado da videira não vai produzir nada, é lógico. Mas a palavra de Deus nesse texto, ele traz aproximadamente 10 vezes o verbo permanecer. Permanecer é uma ordem imperativa de Jesus Cristo. É a chave para a produção. Se não permanecermos, não haverá frutos. Se não permanecermos, acontecerá como diz o versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Ninguém, nenhum de nós quer viver nesta condição. Mas a Bíblia e o próprio Cristo está dizendo para nós: permaneça em mim, tenha comunhão comigo, tenha intimidade comigo, ore, eu quero ouvir a tua voz, leia a minha palavra, porque é a boca de Deus falando conosco. Queridos, estar em Cristo é o segredo dos ramos, é o segredo do crente bem firmado na rocha, é o segredo para uma vida produtiva, é o segredo para nós aguardarmos Jesus Cristo ligado na videira, porque se não estivermos, o destino é o fogo, e eu e você não queremos estas coisas. O versículo 8 diz assim: nisto
produzir muito fruto. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Mas aqueles outros ramos que estão ligados e não produzem, aqueles que estão ligados e produzem, mas precisam produzir mais, eles não são discípulos de Jesus? Jesus está dizendo, aqueles que produzem muito fruto, glorificam o Pai. Estes são, ou seja, assim vos tornareis meus discípulos. É muito fácil nós dizermos, eu sou discípulo de Cristo, mas não produzir nada. A palavra de Deus está dizendo que não é um discípulo. Discípulo é aluno. E o aluno tem que fazer o que o mestre ensina. E nós estamos fazendo o que o mestre ensina? Será que a nosso testemunho, ele segue o padrão divino? Será que as nossas palavras, as nossas atitudes, estão causando um efeito de um fruto bem produzido? Você já comeu um cacho de uva, que todas elas são parelhas, grandes, e você se delicia com o fruto. Mas muitas vezes você pega um outro cacho, que ele tem algumas grandes, bem produzidas, e outras pequenininhas. Quando nós lemos Gálatas capítulo 5 e versículo 22, nós encontramos o fruto do Espírito. E é este fruto que nós precisamos produzir. É ter paz em nós. É sermos uma boa companhia, aonde as pessoas chegam e tem um cristão autêntico e que está ligado diretamente na videira. As pessoas gostam de estar com ele. Gostam de conversar com ele. Transmite paz, transmite alegria. É assim que nós precisamos frutificar, porque a diferença daquele ramo que não produz para o que produz é porque aquele que produz muito fruto, ele faz isso para a glória de Deus. Ele não faz para si. Ele não faz nada para se orgulhar das suas atitudes, mas para exaltar o nome do Todo-Poderoso Deus. Quando Deus trabalha em nós, quando Ele poda as nossas vidas, quando Ele nos manda para o deserto e nós voltamos fortes, vencedores, nós não temos orgulho para dizer eu sou, mas Ele é na minha vida. Estou ligado em Cristo. E por que nós precisamos dar frutos? Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Dignos. Deus quer olhar para nós, nos encontrar dignos de sermos salvos, de receber as bênçãos do Senhor na nossa vida. Agradando-lhe em tudo. Não é só naquilo que eu quero, aquilo que eu acho, mas desde que acordo até ao deitar, de segunda a segunda, na igreja, em casa, no trabalho, na rua, no mercado, aonde eu estiver, em tudo eu agrado a Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aquele que frutifica mais conhece a Deus, mais entende os propósitos de Deus para a sua vida. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, e isso lhes será concedido. Se eu tenho intimidade com Deus, eu vou saber o que Deus quer para mim.
Eu vou saber o propósito de Deus na minha vida. E quando eu pedir algo para Deus, eu vou pedir conforme a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, será que Deus vai se recusar em dar aquilo que eu estou pedindo? Não. Então, queridos, estando ligados em Cristo, fazendo a vontade de Deus, frutificando, peça o que quiser, que Deus vai conceder para a tua vida. Amém? E no versículo 1, voltando lá no início, eu sou a videira verdadeira. Se Cristo salientou isto, é porque existem videiras que não são verdadeiras. Podem ser outros deuses que nós temos e que veneramos, às vezes um objeto, um bem, uma pessoa. Nós precisamos estar ligados em Cristo e não em pessoas. Existem uns ramos da videira que eles estão ligados na videira, mas daquele ramo sai outro ramo. Isso é uma figura de quando nós, cristãos, estamos ligados em outro ser humano que faz uma ponte para a videira verdadeira. Deus corta, porque vai podar o ramo. Então não é vantagem para ninguém estar ligado a pessoas, só ouvir aquilo que o profeta fulano de tal, o pastor cicrano. A nossa fé tem que estar firmada em Deus e não em homens. E muitas vezes nós vemos pessoas que seguem cegamente outro ser humano com a Bíblia fechada. Como é mais fácil nós abrirmos a Bíblia e ouvirmos direto da fonte, recebermos a seiva que vem da videira verdadeira para nós. Não há necessidade de eu esperar que alguém fale o que Deus já está me falando pela palavra de Deus. Eu preciso estar ligado diretamente nele. O cristão verdadeiro, ele permanece em Cristo, porque Cristo permanecerá nele. Não há outro caminho, não há outra forma de frutificarmos a não ser ligados em Cristo. O inimigo muitas vezes tenta desvirtuar, nos desviar, para que nós nos ligamos a outras coisas, as outras teorias, outras teologias, pessoas. Mas aqui está o segredo: permanecer nele, permanecer em Cristo. É uma ordem imperativa para ser uma bênção, para frutificar. E para encerrar, João capítulo 15, o versículo 16, um pouco mais adiante do que lemos: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Se nós temos frutos abundantes, nós glorificaremos ao Pai e nós seremos abençoados por Ele. Como está a tua vida com Deus? Aonde você tem depositado a tua confiança? Como está a intimidade, a comunhão com o Deus Todo-Poderoso? Se você pudesse analisar a tua vida agora, nós temos 3 tipos de ramo. Aquele que não frutifica,
de estar correndo o maior risco da sua vida, de perder a salvação eterna, que é o ramo que não frutifica. Mas tem um outro ramo que frutifica, mas precisa ser trabalhado por Deus para frutificar mais. E existe um terceiro que glorifica a Deus, porque frutifica muito. Espero que todos nós estejamos nesta última categoria de ramos, para que a videira verdadeira esteja carregada de frutos. E nós possamos nos dirigir a Deus sem problemas de consciência, mas sabendo que estamos fazendo tudo o que Deus nos pede. E Ele nos responde com bênçãos dos céus, com bênçãos da terra, para nós pessoalmente, para nossa família, para a igreja, tudo dentro da vontade de Deus. Como está a tua vida? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar a Deus. Eu peço ao irmão Ronaldo passar aqui e orar a Deus por esse momento, para que nós venhamos fazer uma autoanálise na nossa vida, para nós sabermos quais os frutos que nós estamos produzindo. E se podemos produzir mais, se coloque junto de Cristo e Ele vai alimentar a tua vida para a produção ser maior. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estaremos orando ao Senhor, agradecendo por mais essa grande oportunidade que o Senhor tem nos dado, de nós estarmos aqui na sua casa, pela sua poderosa palavra que foi ministrada através da boca do seu servo. Estende as suas mãos para o alto, estaremos orando. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no teu nome, Senhor Santo, lhe agradecemos por essa grande oportunidade, Pai, a qual tua palavra foi apregoada aqui, Senhor, falando, Senhor, da videira viva, Senhor querido. Aleluia, Senhor, que nós viemos, Pai querido, poder dar frutos, Senhor querido, produzir frutos, Senhor, aí fora, Senhor, só não aqui na igreja, mas aí fora, Senhor, ganhar almas em prol do teu reino, Senhor. Pai amado, estende as tuas mãos sobre a vida dos teus servos que aqui estão, Senhor. Aleluia, Senhor, que o Senhor venha derramando de tal bênção, Senhor querido, sobre os céus, Pai querido, sobre a cabeça, Pai querido, deste servo, desta serva, Senhor, que está clamando a Ti, Senhor, pedindo algo, Pai, a qual só Tu podes dar, e Senhor, Senhor, derrama, Senhor, das bênçãos, Pai querido. Pai amado, estaremos participando, Senhor, da ceia, Senhor querido. Aleluia, Pai, vem abençoando, Senhor querido, Pai amado, o pão, Pai querido, aleluia, que simboliza, Senhor, teu corpo moído, Senhor, naquele dia, Senhor, aleluia, Senhor, ao cálice, ao sangue derramado, Pai, aleluia, o sangue poderoso, Senhor, que nos dá força, Pai, para nós seguirmos, Senhor, prosseguindo, Pai, nessa caminhada da fé, Senhor, aleluia, Senhor, vem abençoando, Senhor, os teus servos, as tuas servas, Senhor, aleluia, Pai, guardando, Senhor, debaixo da tua poderosa mão, Senhor, nos dá revigor, Senhor querido, levanta o caído, Senhor amado, sustenta, Senhor querido, aquele que está cansado, Senhor, da vitória em prol da tua casa, da tua igreja, Senhor, derrama do teu Espírito Santo, Senhor, sobre a vida, Senhor querido, deste irmão, desta irmã, Senhor, que aqui estendeu sua mão, Senhor, clamando a Ti, Senhor, pedindo, Senhor querido, algo que só Tu podes dar, e Senhor querido, lhe agradecemos, Senhor, por essa grande oportunidade, em nome de Jesus, amém.